Olá, tudo bem? Como eu mencionei no meu Instagram, lancei lá, né, um desafio, vai ser um grande desafio para mim e vai ser muito interessante também porque eu vou começar a relembrar algumas coisas interessantes que aconteceram na minha vida, né? Algumas coisas doeram pra caramba, mas hoje, né, eu acredito muito que tudo que aconteceu na minha vida me fez crescer, me fez me tornar o homem que eu sou hoje, né, o empreendedor que eu sou hoje. Então, meu nome é Adson Neves, né, eu sou coach empresarial, sou analista comportamental, sou fotógrafo. Eu trabalho hoje muito alinhado com a questão do marketing digital, principalmente nas empresas na qual eu atendo, né? As empresas, a maioria das pequenas e médias empresas, elas ainda não acordaram nesse sentido do marketing digital, né? É uma ferramenta incrível aí para que de fato você consiga, né, transformar o seu negócio em algo bem rentável e com certeza aí também atingir o cliente ideal, ok? Mas o objetivo aqui desse vídeo não é falar aqui sobre o marketing digital, não é falar sobre coach empresarial, não é falar sobre analista comportamental. Eu tenho dois filhos, né? Tenho o Aleph e a Sofia, eu sou casado e esse primeiro vídeo aqui é um vídeo para contar um pouquinho aí, começar a contar um pouco da minha história, da minha trajetória em relação a esse mundo, né, de empreendedorismo, de como você empreender, de como as coisas funcionam. Tem muita gente que tem um certo medo, um certo receio em relação a isso, mas vamos parar por aqui e vamos seguir em frente. Eu lembro muito bem quando eu era criança, as minhas brincadeiras preferidas eram brincadeiras relacionadas à empresa, né? Eu sempre criava um cenário, sempre tinha essa habilidade, né? E esse gosto pelo mundo empresarial. Eu lembro muito bem quando criança que eu assistia o Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu ficava admirado com aquilo. Minha mãe ficava perguntando, minha mãe ficava até dizendo que eu era meio esquisito, meio estranho, porque eu me relacionava com coisas diferentes como é que eu posso dizer, da minha idade, né? Eu tinha ali, sei lá, não lembro agora com exatidão, mas eu era, sei lá, 12, 13, 14 anos, eu já assistia essas coisas, já gostava. Com os meus 8 anos, 10 anos, eu brincava muito de empresário, né? Eu pegava uma caixa, pegava uma cadeira, sei lá, alguma coisa, colocava livros, papéis, colocava em cima caneta, pegava um copo, botava caneta e tal, e dizia ali que ali era meu escritório. Já comecei a profetizar, né, vamos dizer assim, naquela época. E as coisas foram acontecendo, né? Eu lembro muito bem que eu insisti muito para meu pai para começar a trabalhar. E ele ficava dizendo, não, agora não é o momento agora é para você estudar, né, focar nisso, trabalho agora não. Beleza, eu lembro muito bem uma vez que eu perguntei à minha mãe, mãe, quando e como é que faz a carteira de trabalho? Né? Eu comecei já a buscar e eu lembro que meus 14 anos, com 14 anos exatamente, quando eu completei, eu acho que 2, 3 dias depois que eu completei 14 anos, eu estava na porta do local para poder fazer a minha primeira carteira de trabalho. Porque a minha ideia era a ideia de meu pai, né? Estudar, e aí você conseguir um emprego, tal, trabalhar, tal, e aí aquela questão toda, né? Contribuir para o INSS, se aposentar, ficar velhinho, aquela coisa toda, depois já foi. Mas na minha cabeça, aquela coisa ali não funcionava. Eu não conseguia entrar na minha cabeça que eu iria estudar, trabalhar e depois me aposentar, ficar velho e morrer. Na minha cabeça não colava. E eu lembro muito bem que eu continuei, né, com essa crença na minha cabeça, porque meus pais diziam isso para mim e tal, e aí continuei acreditando que isso daí realmente iria trazer grandes transformações na minha vida, grandes realizações, mas não foi o que aconteceu. E assim, eu não quero aqui falar que você, né, que trabalha com CLT, carteira assinada, trabalha para uma outra pessoa, está errado, certo? Isso foi uma atitude minha, foi algo que veio,
é algo interno, foi algo assim do meu subconsciente, vamos dizer assim. Mas eu segui essa rota durante algum tempo, né? E para mim não foi tão interessante, né? Meu primeiro emprego mesmo, foi com cerca de 18 anos, 19 anos, não lembro agora, mas eu comecei bem antes, e comecei já a empreender. Com cerca de 12, 13 anos, eu comecei a acompanhar um camelô, né, que ele tinha uma banca onde tinha artigos para mulheres, né, aqueles prendedores de cabelo, pente, uma série de coisas, brincos, pulseiras. Ele tinha muita coisa na banca dele. E ele me pediu ajuda. Aí eu lembro que nessa época eu solicitei, né, meu pai, pedi permissão, meu pai permitiu, mesmo falando muito, tá, mas ele permitiu. Então eu trabalhava nessa banca de camelô durante o dia, durante a manhã, e à tarde eu ia para a escola. Mas eu comecei a enxergar que com aquela banquinha ali eu poderia tanto ganhar o dinheiro que ele me oferecia ali, as comissões, né, do que eu vendia, mas também eu poderia trabalhar como se fosse, eu não lembro agora como o termo, né? Mas aí eu lembro que eu entrei em contato com ele, conversando com ele, falei bem assim, eu não lembro o nome dele agora, mas enfim, eu falei para ele, olha, lá na escola tem muita menina que gosta de comprar essas coisas aqui e tal, você me permite, né? Lembrei a palavra correta agora, consignado, você me permite levar alguns negocinhos desse aqui para a escola para ver se eu consigo vender lá? E aí minha comissão ia aumentar, né? O valor que eu ia receber durante o mês ali iria aumentar. Então eu comecei, eu levava a mochilinha com um monte de trecozinho em cima, e na hora do lanche, né, a hora do intervalo, eu lembro que os espaços, né, onde a galera se reunia, ficava muita gente mesmo. E aí eu chegava, oferecia as meninas, às vezes tinha algum colega, né, que me apresentava as meninas, não para namorar, não para isso, era para negociar, para vender. Então eu comecei a vender na escola, né? E eu lembro muito bem que algumas vezes eu fui perseguido na escola porque não podia, né? Tinha muita gente que falava, aí chegava na direção e falava tal. Mesmo assim eu dava meus ninja e conseguia vender. Era bem interessante. Aí logo depois passou esse período tal, eu sempre tive essa questão, né, de vender, de negociar, de estar junto com as pessoas, de me relacionar tal. E eu lembro que nesse período aí, foi um período curto, não foi tão longo, mas eu permaneci naquela mesma linha. E essa mesma pessoa que tinha essa banca, né, de camelô, ele era de um interior chamado Jacobina, interior aqui da Bahia, e eu lembro muito bem que ele sempre viajava para ver os parentes e tal, e trazia alguns doces, algumas coisinhas maravilhosas do interior. E eu comecei a perguntar para ele, vem cá, quanto é que custa isso aqui, né? E eu tinha lá meu porquinho guardado, com um dinheirinho e tal, e aí eu comprava na mão dele, quando ele viajava, eu dava um dinheiro para ele, ele trazia, passava para mim, né, os tabletes de doce de banana, principalmente os tabletezinhos de doce de banana, que delícia, maravilhoso. Eita, chega a dar água na boca agora. E aí ele trazia para mim, era muito baratinho mesmo. E aí eu negociava com meus parentes, né, tios, avó, algumas pessoas próximas, até porque eu não tinha tanta autonomia, né, para poder sair vendendo. Eu era, né, criança na época, então eu comecei a perceber que esse era o mercado que eu queria atuar. E desde lá eu vim atuando, e aí eu fui entrar no mercado de CLT, né? Carteira assinada, aquela coisa toda, porque, né, era uma coisa que meu pai queria que eu fizesse, minha mãe também, né? Todo mundo falava, esse negócio aqui é melhor para você, eu acredito muito que você vai bombar, né? Você vai ter sucesso quando você entrar nesse mercado aqui, porque é algo garantido, você vai ter seu salário. Mas, gente, para mim foi algo
Foi algo assim muito ruim. Por quê? Meu primeiro emprego, eu lembro muito bem, eu cheguei, né, em casa todo feliz, não, primeiro emprego, carteira assinada, já cheguei com minha farda, aquela coisa, crachá e um monte de coisa, né, vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter vale transporte, vou ter vale alimentação, né, aquela coisa toda. Mas enfim, passei cerca de 9 meses trabalhando nessa empresa e aí eu recebi o primeiro baque. Qual foi o primeiro baque? Um belo dia, eu peguei minha velha bicicleta, direcionado lá para o trabalho, todo feliz da vida, né? Nessa época, eu estava passando assim por um momento assim de muita gratidão, de muita alegria, né? Tá no primeiro emprego, muito jovem, 19 anos, 20 anos, não lembro. E aí, cheguei na porta do restaurante. O que foi que aconteceu? Tinha um monte de gente, os colegas de trabalho, tudo na frente do restaurante, falando que o restaurante tinha fechado, né? O restaurante fechou e aí a galera meio chateada, bem chateada na porta do restaurante. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E todo mundo, né, falou assim, vamos ver lá na caixa como é que tá, tal, se a gente consegue lá o FGTS, se eles depositaram. E aí veio a primeira decepção em relação a trabalho né, CLT, trabalho formal. Não tinha nada depositado em nossas contas de FGTS. Né? A gente pagava, eles descontavam o nosso salário, mas eles não depositavam. Enfim, aí vai aqui, vai ali, aí a galera começou a se reunir, vamos botar na justiça, vamos montar um grupo aqui para que seja melhor, tal. Eu não quis me envolver nesse grupo, não entrei na justiça, e aí, enfim, né, fiquei esses 9 meses, não recebi fundo FGTS, nem férias, nada. Inclusive até meu próprio salário, né? Na verdade todo mundo ficou sem salário, o salário do mês, ninguém recebeu. Enfim, parti para frente. E aí veio o segundo emprego. O segundo emprego, infelizmente aconteceu a mesma coisa. Gente, eu comecei a ficar muito decepcionado, mais decepcionado ainda e comecei a ficar tão desacreditado em relação a esse mercado, né, de CLT, esse mercado formal, que eu comecei a me articular. E falei assim, não, eu tenho essa habilidade aqui, eu vou começar a negociar, vou começar a comprar e vender alguma coisa, e foi isso que eu fiz. Mas todo início, né, a gente tem grandes dificuldades, e aí eu tive que voltar atrás, tive que correr, né, e buscar um outro trabalho formal, carteira assinada, né? Então eu já tinha ali meus custos, já morava sozinho, então eu não tinha condição naquela época de viver na aventura, né? Então meu mindset, minha mentalidade naquela época não permitia. E aí eu fui buscar um trabalho. Eu lembro muito bem que esse trabalho aí foi muito bom para mim, mas aí aconteceu algo que ninguém estava preparado, né? A empresa ela perdeu todos os equipamentos em um incêndio e aí eu fui demitido. Essa empresa foi uma empresa assim incrível na minha vida porque ela me trouxe uma visão de que eu poderia ser um empreendedor dentro de uma empresa, mesmo sendo empregado, funcionário, colaborador, eu poderia empreender. E foi exatamente isso que eu fiz nessa empresa. E foi essa empresa aí que realmente aí trouxe para mim uma visão muito ampliada daquilo que eu sei fazer, das minhas habilidades e de coisas que naquele momento eu estava negligenciando, porque eu ouvia muitas vozes externas que me impossibilitava de dar o melhor, né? De dar o melhor, tanto para mim mesmo como empreendedor, como para outras empresas. Então, saindo dessa empresa, essa empresa foi assim, foi uma escola para mim, muito importante na minha vida. Saindo dessa empresa, eu consegui abrir a minha primeira loja, onde eu trabalhei, né, com gráfica, né, na área gráfica. Nessa empresa eu aprendi a trabalhar muito com
computador, eu não tinha muita habilidade com computador, então assim, essa empresa me ajudou bastante e eu comecei também a ajudar na manutenção, né? Tinha um amigo, tinha não, né? Eu tenho um amigo que me ajudou bastante nesse sentido, que ele já tinha várias habilidades, né? Com estúdio, com design gráfico, com manutenção de micro, e ele me ajudou bastante durante esse período. E foi nessa escola, né? Nessa empresa, que foi para mim mais do que uma escola, eu aprendi essas habilidades, comecei a colocar em prática e aí eu pude abrir a minha primeira empresa, que eu atuei basicamente com a mesma coisa que eles atuavam. Já que a empresa fechou, né, eu abri e botei em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido e deu muito certo. Eu lembro que na época estava em alta, era VHS para DVD e vinil para CD. Eu ganhei uma grana considerável, né? Foi uma grana onde eu consegui comprar um carro, onde eu consegui aí alugar uma casa para mim, uma casa maior, né? Alugar o ponto comercial. Eu tinha estoque de produtos de informática, eu tinha uma lan house. Então foi tudo basicamente criado do zero. Quando eu comecei era uma cadeira e uma mesa. Eu ainda tenho algumas fotos dessa época. Provavelmente aí depois eu coloco aqui para vocês darem uma olhada. E para mim assim foi um divisor de águas. Mas aí veio a primeira falência, né? Como todo empreendedor, muitas vezes a gente não foca em algumas coisas que são prioritárias, né, nos nossos negócios. Qual é a questão prioritária, né, em relação a isso? É a parte de gestão. A gestão, se você não tiver habilidade, ou se você não colocar uma pessoa, você uma hora vai cair. Né? Mesmo que você tenha um faturamento incrível, tal. Por quê? A gestão vai planejar os seus investimentos, né? A forma que você gasta o dinheiro, ou investe o dinheiro. E eu não tinha isso, eu era sozinho, né? Tentei colocar várias pessoas para trabalhar comigo, mas aí veio alguns golpes, né? Ainda tem essa questão, gente. Durante a jornada tem várias pessoas ali que estão se articulando para derrubar você. Então é um cuidado essencial, certo? Então veio a primeira falência e aí tive que fazer o quê? Tive que retornar para o mercado formal, né? Comecei a procurar emprego, tal, aquela coisa toda. Encontrei um emprego. Trabalhei nesse local, né, na área gráfica também, durante um período, acredito que um ano e pouco. E aí veio uma grande decepção. Qual foi a grande decepção? Quando eu pedi, eu já estava me articulando para abrir um outro negócio. Eu lembro muito bem que nessa época eu comecei a trabalhar com a Herbalife, né, investir na Herbalife e tal. Por quê? Gente, eu sou empreendedor de natureza, sabe? Já nasci com esse negócio comigo. E eu comecei a enxergar que naquela época ali, a Herbalife, né, o marketing multinível, iria me levar para onde eu estava buscando, aquilo que eu sonhava, que eu imaginava, tal. E aí eu fui pedir a demissão, eu solicitei, e quando, para mim, eu não gosto nem de ficar lembrando, eu lembro e fico dando risada porque para mim foi um choque, sabe? O dono da empresa assinou a carta, né? Nós fizemos um acordo. E aí ele fez assim: Adson, vá lá no contador, né, que ele vai dar baixa na sua carteira, e aí depois você vem aqui e tal, que a gente alinha essa questão aí do valor que a gente combinou. Beleza, ok. Saí de lá feliz da vida, né? Lá a gente fez um acordo, ok. E aí eu lembro quando eu cheguei no escritório do contador, ele fez assim: sua carteira não está assinada não. Eu, como assim? Não foi assinada porque isso, porque aquilo e tal. E aí eu peguei a carteira sem assinatura, fui lá para o dono da empresa, aí eu falei: olha, a carteira está aqui, não foi assinada, e aí como é que a gente faz? Vem aqui tal dia que a gente resolve isso. Gente, nunca foi resolvido. Nunca foi resolvido, né? Então, mais um emprego terceiro, que eu entrei, trabalhei e tal, aquela coisa toda, e não recebi R$1 de fundo de garantia, não tive meus direitos, né?
trabalhei durante um período considerável, foi mais de um ano, mas enfim, saí de lá chateado, aquela coisa toda, fui em busca de um outro trabalho, porque eu precisava de uma grana para poder investir na Herbalife. E aí aconteceu a quarta decepção em relação ao trabalho formal, trabalho com CLT, né? Uma empresa que eu entrei, trabalhei, tal, e aí fui demitido. Quando fui ver a carteira, né, eu tinha entrado, se eu não me engano, em outubro, a minha carteira foi assinada em fevereiro, né? Então eu passei aí outubro, novembro, dezembro e janeiro, 4 meses sem carteira assinada. Então quando eu saí em fevereiro, minha carteira foi assinada como se eu tivesse 30 dias. Então, diante de tanta coisa que aconteceu comigo, né, em relação a esse mercado formal, né, trabalhar com CLT e tal, eu comecei realmente a empreender, né? Foi aí que eu entrei de cabeça no processo com a Herbalife. Não deu certo, porque na época a Anvisa, né, proibiu praticamente 99% dos produtos da Herbalife. Nós ficamos apenas com um shake para vender, e aí não deu muito certo, eu acabei saindo, né? Na época eu já era supervisor da Herbalife, tinha uma equipe, mas enfim, a gente teve que dar uma parada por conta dessa questão da Anvisa. Logo depois eu comecei a anunciar no jornal, comecei a comprar jornal, né? Naquela época era no jornal, você comprava anúncio de domingo, você comprava um jornal de domingo, né? E tinha lá aquela coluna de empregos. E aí eu comecei a me cadastrar, mandar e-mail, visitar, fazer entrevistas, até que eu fui chamado para uma empresa que na época chamava LPM, era uma empresa que trabalhava com brindes, né? Onde eu entrei como arte finalista, né? Design gráfico, arte finalista, trabalhei bastante lá com essa parte. E lá nessa empresa eu comecei a me tornar um intraempreendedor. Eu já tinha mais habilidades, já conhecia um pouco mais de quem eu era, né? E aí eu tive algumas permissões, eu comecei a enxergar que o proprietário, ele era uma pessoa muito aberta a essa parte, né, de você poder empreender e tal. Ele me deixava muita vontade em relação a isso, só que tinha um grande porém, né? Eu tinha um gerente comercial, que ele não permitia. Então ficou aquela questão, né? Quando o dono estava, eu podia fazer. Quando o dono não estava na empresa, eu não podia fazer. Então eu me sentia um pouco limitado e também um pouco pressionado, né, de ambos os lados. Até porque a minha sala era junto com a sala do gerente. E ele ficava me zoando mesmo, né? Ah, não faça isso aqui não, você é pago para fazer isso, tal. Mas enfim, o gerente, ele foi demitido, e aí o dono da empresa me tirou da parte de arte final, de design gráfico, e me colocou na gerência. Eu lembro muito bem que aí eu chamei uma menina para ficar no meu lugar como arte finalista, e eu assumi a gerência comercial. Foi aí que as coisas começaram a acontecer na minha vida, e eu comecei a perceber que eu era muito mais do que eu imaginava, né? Eu comecei a falar menos do que eu fazia para as pessoas, principalmente as pessoas que eu conheciam. Por quê, gente? Geralmente, quem limita mais a gente são as pessoas que conhecem a gente, que estão mais perto da gente ali e tal. São as pessoas que mais tentam, né, limitar a gente por proteção, né? Na maioria das vezes elas fazem isso, não é porque elas, sei lá, não acham que você é capaz, é proteção mesmo. E aí foi bem interessante porque eu comecei a ver ideias, comecei a pesquisar como é que eu poderia fazer para poder aquela empresa crescer, e também, claro, né, para eu ganhar mais dinheiro, trabalhando com aquela empresa. E aí eu lembro que essa empresa era uma empresa de brindes. Então a gente foi começando a mudar, eu comecei a levar ideias para o dono da empresa, comecei a visualizar o potencial daquela empresa, e aí a gente começou a entrar no mercado de artefatos de couros, né? Onde a gente começou a fazer carteira, fazer cintos, fazer bolsas e tal, e com as ideias que eu fui levando, a gente
criou uma nova marca, nós criamos uma nova marca, que a gente começou a vender bolsas lindas, bolsas assim, tops, não perdia para Arias, não perdia para essas grandes marcas, e aí eu comecei a abrir o mercado fora, né, como como fornecedor de grandes marcas. A gente começou a visitar algumas empresas e tal, e o negócio foi caminhando, foi andando, foi crescendo, né? A fábrica tinha, sei lá, 5 pessoas na fábrica, daqui a pouco tinha 20, e o negócio cresceu, foi crescendo absurdamente. E depois eu comecei a abrir representantes em todo o Brasil. Aí nós abrimos em Manaus, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu lembro que foi um negócio assim incrível, eu fiquei muito feliz porque eu pude ajudar essa empresa, né? O dono da empresa era uma pessoa muito tranquila, era uma pessoa que valorizava, né, as pessoas que estavam ali ajudando ele, do lado dele. E para mim foi assim, foi uma faculdade, né? A primeira empresa foi ali o segundo grau, e essa empresa aí foi a faculdade, foi a pós-graduação, foi tudo para mim, porque ali eu aprendi muita coisa, o poder da negociação, né? Porque teve uma época que eu tinha que comprar e vender, eu tinha que solicitar os artefatos, né? O couro, comprar as peças, né? Que ia para a bolsa. Enfim, gente, foi um período interessantíssimo para mim. Na época a gente usava o Orkut para poder divulgar os produtos. Olha só, né? Nessa época eu já trabalhava com marketing digital e não sabia, né? Eu tinha uma página no Orkut, onde a gente colocava fotos para poder estar posicionando o produto e vender também, né? Atrair mais clientes. Mas enfim, saí da gerência comercial, pedi ao dono para poder ser um representante na Bahia, e foi isso que eu fiz. Na época eu comprei uma Doblô, onde eu trabalhava como representante e fazia pronta entrega. Então eu comprava, vendia, fazer um dinheiro rápido, e foi bem interessante. Mas enfim, a empresa ela começou a ter problemas, né? Então muitas vezes você tem a visão de crescer, mas para você crescer você precisa organizar algumas coisas quando você ainda é pequeno, e infelizmente isso não aconteceu. A empresa ela fechou. Fiquei muito triste na época, tal, mas enfim, né? Eu acredito muito que o período que ela ficou, né, viva, ela floresceu e trouxe grandes frutos. Mas enfim, pessoal, trazendo para vocês aqui esse vídeo, né, eu não vou alongar mais, porque tem muita história para contar para vocês. Aí de lá para cá, eu comecei a fazer outras coisas. Aí eu continuei na representação, mas com outra linha. Aí eu comecei a trabalhar como representante de confecção, onde atuei por cerca de 4 anos, não lembro agora. Foi uma experiência muito boa também, conheci muita gente, né? Muita gente mesmo. Pratiquei bastante essa questão da venda, a questão também da reciprocidade, né? Os meus clientes tinham esse gatilho dentro deles, porque eu atuava de forma honesta, né? Eu conheci muita gente e assim, os meus clientes se tornaram amigos. Por quê? A maioria dos representantes, infelizmente, trabalham de uma forma desonesta, né? E o cliente comprava, sei lá, R$1.000, o representante mandava R$3.000 de mercadoria, e às vezes o cliente não tinha condição nenhuma de devolver aquela mercadoria. E eu segui uma direção diferente. Eu falei, eu vou trabalhar dessa forma. Eu quero vender toda vez que eu vier aqui nesse estabelecimento. Então, era exatamente isso que eu fazia. Eu ganhava menos do que a galera, mas eu ganhava algo que era continuado, era algo contínuo, né? Toda vez que eu chegava na loja do cliente, eu vendia, né? Eu vendia sempre. E muitas vezes eu não tinha condição de viajar ou de estar naquela cidade, né? Porque era uma região muito extensa, e muitas vezes eu não conseguia chegar naquela cidade.
E aí o cliente ligava para mim, não tinha, né, ainda o WhatsApp, né, essas ferramentas, ou então mandava e-mail e falava, Adson, construa para mim aí um pedido e mande para mim, né? Então eu comecei a ter essa questão da confiança, né, do cliente. E é uma das coisas impressionantes, é uma das coisas fundamentais para que você realmente construa um negócio sólido. Então, sem mais, esse é o primeiro vídeo, né, de uma série de vídeos aí que vocês vão assistir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tal. Como é o primeiro vídeo, né, talvez aí tenha coisa que não tenha nenhum tipo de relevância para você, mas enfim, o que não tem relevância, é tranquilo, mas o que tem relevância, você permanece aí, siga firme e qualquer coisa, eu estou aqui à sua disposição, ok? Então nós teremos aqui grandes vídeos que vai trazer grandes reflexões para você também, até porque são histórias reais. Não é algo que eu peguei no papel, que eu peguei no livro e estou compartilhando com vocês, né? E eu quero também dizer para vocês aqui o porquê eu estou fazendo isso. Porque muitas vezes a gente pensa em fazer algo e a gente não faz, porque a gente acha que vai dar errado, ou sei lá, de repente alguém está dizendo isso para você, ou de repente, eu não sei o que acontece na sua cabeça, mas você sabe. E eu acredito muito que através desses vídeos aí vai surgir grandes insights na sua vida e você vai começar a ter uma grande transformação na sua trajetória, principalmente na sua trajetória empreendedora, certo? Porque o tempo passa tão rápido, né? Outro dia eu tinha 18 anos, eu comecei a contar a história aqui e comecei a vivenciar novamente aquela época. Então eu acredito muito que isso aí vai ser muito interessante para você. E se puder, compartilhe, porque eu acredito que isso aí também vai ajudar outras pessoas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.